Nós somos o Instituto Contos Ancestrais e esse é o podcast Tecendo Ideias. Eu sou o Faruk. Eu sou Ana Carolina e hoje nós vamos falar do conto A Princesa e a Ervilha. Esse conto é um conto do Hans Christian Andersen. Ele é um conto bem pequeno, mas bastante provocativo. Eu vou resumir assim basicamente para vocês e aí a gente vai falar dos elementos. O príncipe buscava uma princesa de verdade para se casar e ele saía pelo mundo em busca e não conseguia encontrar. E ele voltou muito chateado por ter procurado por muitos lugares e não ter encontrado essa princesa de verdade. E então ele retorna, tá chateado, e numa noite chuvosa, assim, uma tempestade muito grande, batem ao portão. E quando eles abrem o portão, é uma princesa, né? E ela se diz uma princesa que vem chegando toda molhada, né? Toda suja daquela tempestade, com frio e tal. Eles a recolhem e a rainha resolve fazer um teste com ela. Ela prepara o leito onde ela vai dormir e ela coloca 20 colchões e 20 colchoados, né? Cobertas de pena de pato e embaixo deles todos uma pequena ervilha para saber, né, como se fosse um teste para saber se ela seria capaz, né, de reconhecer. E aí ela dorme, na manhã seguinte a rainha pergunta para ela se ela dormiu bem, e aí ela responde, não, dormi muito mal, as minhas costas doem, foi uma noite terrível, tinha alguma coisa que me incomodava demais. Assim, eles descobrem que ela é uma verdadeira princesa, o príncipe fica muito feliz, eles se casam e vivem felizes para sempre. É um conto curtinho, mas tem vários símbolos, né? Várias imagens interessantes que dá para a gente falar um pouquinho, né? Acho que a primeira que me chama a atenção é o início onde ele sai pelo mundo buscando a princesa de verdade. Aí, se a gente fizer um paralelo com a psicologia junguiana, por exemplo, e pensar que todos os elementos do conto fazem parte da estrutura psíquica, ou seja, de nós, vamos pensar que essa busca pela princesa seja a busca pela ânima, pela alma, é a busca também pelo feminino. Porém, na psicologia junguiana, o masculino e o feminino moram em nós, né? Então, se eu sou um homem externamente identificado com o gênero masculino, eu tenho na minha interioridade um inconsciente que é o oposto complementar, que seria o feminino. E vice-versa, a mulher que se reconhece em gênero para fora como gênero feminino, ela vai ter internamente o ânimos, que seria o masculino. Então, ir atrás desse feminino, dessa princesa, né? E não é qualquer feminino, né? É um feminino que é uma princesa. E também não é qualquer princesa, é uma princesa de verdade. Então, acho que os paralelos aí que a gente consegue abrir e expandir como é difícil hoje em dia, eu acho que já era difícil desde sempre, por isso que está dentro de um conto de fada que reflete a história da própria humanidade, a história psíquica, né, de como a nossa mente, alma, corpo, coração funcionam desde sempre enquanto seres humanos. Mas na atualidade, como é difícil a gente encontrar essa essência verdadeira. A gente está num mundo com muitas distrações e muitas opções e aí fica muito difícil da gente, de fato, perceber aonde que a nossa alma está pousada e aonde que está ressoando com ela. Então, encontrar essa princesa verdadeira é encontrar na nossa vida, por exemplo, né? No meu exemplo aqui, é encontrar na nossa vida esses lugares aonde a nossa alma ressoa. Então, por exemplo, no meu trabalho, na minha família, na minha relação, comigo mesmo, que momentos e que lugares da minha vida eu estou sentindo que está ressoando com a alma. É o chamado da minha alma que está comigo naquele momento. Porque se a gente parar para fazer essa reflexão profunda, que é o nosso convite no Instituto Contos Ancestrais e no podcast,
tecendo ideias, a gente percebe que, na verdade, nós não estamos em todos os momentos conectados com o chamado da nossa alma, para falar a verdade. Na maioria das vezes, a gente está no oposto disso. A gente está simplesmente respondendo ao mundo e, às vezes, reagindo de maneira inconsciente a ele. Não tem alma aí. Tem simplesmente um processo mecanizado, automatizado, tanto de conteúdos inconscientes que foram colocados em nós desde a infância, pela própria criação, que a gente não entrou em contato, não resolveu até hoje e deixa guiar a nossa vida sem que a gente tenha qualquer controle ou consciência minimamente. E outros são aspectos externos da sociedade, da vida, das demandas da família, do trabalho, que a gente só responde automaticamente a eles e no fim do dia a gente está cansado e não encontrou a princesa verdadeira. Todos os dias a gente sai buscando ela, todos os dias a gente volta com o amargo na boca. Não encontrei. Muito bom. Já me veio algumas coisas aqui, eu já tive até que anotar para não perder depois, né? Eu acho que é muito legal isso que você está falando, porque ele está indo buscar lá fora, mas na verdade, se ele tivesse se preparando, cuidando dele mesmo aqui dentro, né, ela chegaria do jeito certo, no momento certo. Né, e isso é perfeito, isso é maravilhoso, algo que tem sempre nas narrativas, né, nesses contos ancestrais, assim, o tempo certo das coisas, a forma certa delas acontecerem. Não adianta você ficar lá lutando por uma coisa que não é, né, não vai ser, não é a sua saída louca atrás que vai fazer a coisa chegar, né, até você. Claro que tem que ter uma abertura, uma disposição, né, você tem que abrir os portões para ela, né, você tem que confiar que ela é mesmo uma princesa para colocá-la dentro do castelo, né, e acolhê-la, e dar todo o conforto para ela. Você podia dizer, fica aí no estábulo, sei lá, né, pensando aqui, né, mas enfim, é muito legal, porque assim, a gente vem de vertentes filosóficas diferentes, né, mas que conversam muito perfeitamente, assim, é muito gostoso colocar isso em paralelo, para ver como a gente pode tanto encontrar as convergências, né, dessas diferentes visões, como que elas dialogam, mas também para ampliar as possibilidades, né, para o olhar antroposófico, a gente tem algo um pouco parecido, que onde o espiritual está, em geral, representado por esse príncipe, e a alma, né, porque a gente tem essa visão de 4 corpos, né, a gente coloca a alma como esse intermediário entre isso que está mais físico e isso que está mais espiritual. E ela estaria representada por essa princesa, e a gente precisa desse casamento alquímico, a gente precisa, né, que eles se unam, que eles se encontrem, e esse encontro não pode ser nem forçado por esse espiritual que vem, porque se ele invade demais os demais corpos, a pessoa fica muito para fora, né, e aí não funciona, a gente precisa de um equilíbrio, só que também não pode ser simplesmente a alma que toma conta de tudo, que daí a gente vai ficar muito nas emoções também, né, nesse lugar das simpatias e antipatias, ao invés da gente se conectar, né, com esse espiritual, e isso é muito bonito. E a gente poderia pensar também que esse âmbito da vida material, cotidiana, que você está falando, ele está muito representado também pela própria vivência desse sono, né? Depois a gente vai entrar nele, mas tá ali também nesse incômodo que vai gerar pela ervilha lá na cama. Mas essa coisa do ir atrás e voltar amargurado, ir atrás e voltar amargurado, como você usou esse adjetivo que eu nem estou pronunciando direito, me lembrou o Manauê, né, que ele vai todo dia e volta, ele tá tentando, ele não consegue, ele só vai conseguir, ainda não são as distrações, ele ainda tá tentando pelo mental, ele só vai conseguir depois que ele permitir o instinto dele agir, né, que é o cachorro,
Aí o cachorro é que vai passar pelas distrações, os instintos que passam. Mas primeiro ele tenta mental, ele vai e volta, ele vai e volta. Ele não consegue pelo mental, ele precisa deixar um outro lugar agir. E aí esse outro lugar também tem os seus desafios, né, para dar conta. E a princesa, né, tá lá, né? As irmãs estão lá, prontas, elas estão se banhando, se perfumando, se arrumando, elas já sabem, é isso, vai dar certo, ele, ele vai conseguir descobrir, porque é ele, nós já sabemos, né? E já estamos prontas para isso aqui. E é muito legal nos encontros, quando a gente trabalha esse conto, as pessoas falam, nossa, que curiosa, né? As meninas estão lá, elas já sabem. Curioso como elas já sabiam, né? Como elas já estavam prontas para isso. A A alma já alma já está. está, né? Mas precisa do encontro certo, o encontro perfeito no momento, né, ideal. É tudo uma conjunção de coisas para esse acontecimento, que também me lembra a Bela Adormecida, né, que fica lá dormindo 100 anos e um chega lá e consegue. Por que os outros não conseguiram? Estavam forçando a barra, tentam antes do tempo, Não não era tá a no hora tempo, ainda, não era isso. a hora, né? Muito bom. Precisava daquele tempo, né? Um, é, a gente, quem acompanha a gente sabe que exatamente o nosso fluxo de pensamento é por aí mesmo. Então, eu já trouxe a Bela Adormecida, eu já estou pensando aqui na metáfora da lagarta e que vai virar borboleta, porque não adianta, né? Então, naquele momento de sono da Bela Adormecida, no seu polo positivo, porque como é um símbolo, também na psicologia junguiana, a gente tem sempre esse cuidado de lembrar que um símbolo não é nem positivo e nem negativo, porque ele tem os dois polos em si e ele não se esgota. Então, quando eu olho esse lugar simbólico do sono, eu posso olhar por um polo positivo de um tempo de maturação, de um tempo de espera, de um tempo de respiro, de um tempo necessário de pausa, que muitas vezes na nossa vida a gente não se dá. E às vezes a doença é que vem nos levar para esse lugar. Acho que quase que 99,9% de quem ouvir a gente aqui e dos meus clientes podem falar exatamente. E de pessoas da vida, assim, não precisa estar conectado com o que a gente está trazendo aqui, né? Desse olhar antroposófico e analítico, não precisa. Nós sabemos que muitas vezes na nossa vida a gente só para quando a gente fica doente. A gripe para a gente, não sou eu que paro. E aí me obriga a ficar de cama, não sou eu que paro, né? Nunca sou eu que paro, eu sempre quero ir mais. Eu acho que tá nesse lugar, a gente tá trazendo essas imagens porque elas estão conectadas de alguma forma. É esse príncipe que fica indo, 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 ele não para esperar, ele não para refletir, ele não para se preparar adequadamente. Então, é isso na metáfora da lagarta e que vai virar borboleta, é um tempo de casulo que eu não posso forçar, eu não posso abrir antes, não tá na hora de virar borboleta, eu não vou ter a metamorfose completa se eu chegar lá antes, por isso que não é qualquer príncipe que chega, é o príncipe certo na hora certa. E do seu polo negativo, só para não deixar de trazer, estou falando que tem, né? É, eu também posso entrar nesse lugar de estagnação, de evasão da realidade, de eu não quero Zona de encarar conforto. zona de conforto, que nos leva lá para o outro conto do Anderson que a gente comentou, da Rainha da Neve, naquele momento que você fica na primavera e você não quer sair daquela casa de prazeres, que também é um lugar de estagnação, e a gente também entra, né? E aquele momento onde a gente fica postergando, deixando para depois, para resolver alguma coisa. Esse lugar também existe em nós, esse polo também se faz. E aí, só outra imagem que me veio desse príncipe que fica indo atrás de encontrar essa princesa verdadeira é o da gata borralheira da Cinderela, porque tem um momento do conto onde ele tem que ativamente ir atrás, né? Ele precisa ir descobrir o sapatinho e de novo, em um paralelo que não é igual, mas tem paralelos, é parecido, ele tem um elemento que vai identificar. Aqui o nosso elemento é a ervilha. E aí quem passa pela. Mas lá também, ó, a princesa tem que passar por uma prova. E a prova qual é?
todas vão ter que vestir o sapatinho até a gente chegar na que encaixa. Aqui poderíamos ter milhares de pretendentes à princesa deitadas lá, mas só a verdadeira que vai sentir a ervilha. Então tem um paralelo aí dessa busca que a gente tem que fazer, mas olha a diferença. A busca na Cinderela é feita com o instrumento certo já em mãos. Eu já tenho em mim o potencial de encontrar essa alma. Eu já estou no caminho da alma. Eu vou conseguir reconhecer já. Nesse caso, não. E aí entra um elemento, que aí eu vou passar para você, que é um elemento distintivo nesse conto. Tem uma figura feminina Sim. mais velha que vai se interpor entre o príncipe e a princesa, e ela que vai colocar esse desafio. E aí a gente pode pensar na Baba Yaga, a gente pode pensar em outros contos que trazem esse elemento da sabedoria ancestral mais velha ou da bruxa. Tá no lugar da bruxa, mas da bruxa sábia, que coloca o desafio e se você perder, você pode se dar muito mal, mas se você passar, pode se dar muito bem. E aí a gente tem esse feminino mais velho que tá talvez ensinando para esse masculino e feminino jovem alguma sabedoria que eles ainda não detêm e eles ainda não conseguem dar conta sozinhos de fazer essa conjunção, né, essa união feminino-masculino. Precisa ter esse mais velho aí nessa história, esse terceiro aí que vai fazer acontecer. Ah, temos 4 nessa história. Eu lembrei que eu não contei. O Ah, rei dona que abre, Ana! o rei abre o portão. É que nem todas as versões, né? A gente vai encontrar todos os detalhes. Tem algumas pequenas variações, tem a questão das traduções e tal. Mas em algumas versões, nesse conto do Andersen, o rei é quem abre o portão. Eu até, quando eu li essa versão, até falei assim, ué, que curioso, né? O rei não mandou nenhum servo, ele mesmo foi lá e Olha que abriu o portão. Mas é simbólico. claro, é muito Porque são simbólico. quatro, e ainda bem, porque ser quatro é muito mais potente do que ser só três. Por mais que o três tenha Isso. uma potência, o quatro tem outra, né? E Manauê é 4, né? São as duas irmãs, né? As duas facetas daquela do feminino, e ele e o cachorro, né? O cachorro é uma parte dele também, né? Que se desdobra e os 4 vão morar juntos, né? E Também só para tem. completar o quatro, para eu te passar a palavra, no outro conto do Andersen, da Rainha da Neve, tem um momento onde a Gerda chega na princesa que quer encontrar um príncipe e ela acha que é o Kai, mas não, é a princesa que encontra um outro príncipe, ou seja, um feminino mais experiente que encontra um masculino também já mais experiente, que vai dar para a Gerda o direcionamento para ela continuar a aventura. Então, de novo, nós temos esse padrão desse feminino e masculino mais experiente, de ancestralidade, que está trazendo alguma força, alguma energia ou algum desafio para que esse feminino e masculino que ainda está na busca consiga continuar sua jornada, por exemplo. Legal, isso sempre vai me remeter, e Manauê me remete muito à figura do tal, né, do Yin e do Yang, que são 2, né, que se juntam para formar um, mas que na verdade são 4, né, porque preto no branco em movimento e a bolinha, né, um dentro do outro, né, então na verdade são 4 que formam um, né, muito bom. É. Vai, comenta antes de me passar que eu vou mudar. É, não, então é muito incrível essa questão o que a gente está falando agora desse feminino e masculino na alquimia, que também está muito presente enquanto metáfora na psicologia analítica, né? O Jung se aprofundou muito na alquimia tanto oriental, que aí vai trazer, por exemplo, o Yin e o Yang, por exemplo, quanto na alquimia medieval, principalmente europeia. E ele encontrou lá paralelos com a teoria dele, né? Até quando ele se deparou com os estudos alquímicos, ele fala, né? Tem isso nas obras, né? Nas memórias, que ele descobriu que do que ele estava tentando falar, os alquimistas já falavam faz tempo. E de outra forma metafórica, estavam falando sobre a mesma coisa, que é a individuação, que é tornar-se o indivíduo, que é descobrir o seu eu verdadeiro no mundo. Tornar-se o indivíduo
é, é tanto se conectar com esse todo, eu faço parte dessa humanidade, desse contínuo, quanto eu sou um indivíduo diferente nesse contínuo. Eu sou parte e sou diferente ao mesmo tempo. É muito difícil, é um processo de vida, onde a gente vai se entendendo. O que de mim veio de pai, mãe e da ancestralidade, o que de mim sou eu, e o que de mim sou eu com alguns elementos e um elemento novo, né? Então, o tempo inteiro a gente está nesse processo. É um processo de vida. Então, aí a gente tem esses paralelos também. A gente pode claramente pensar em pai e mãe. A gente pode pensar nessa energia do matriarca, da matriarca e do patriarca, que estão aí dando uma orientação, colocando um caminho a seguir, que inicialmente é necessário, mas que também não pode ficar preso, né? Lembrando polo positivo e negativo, ao mesmo tempo que eu preciso desse direcionamento e desse contorno que me mostra limites, eu não posso ir para o extremo de ficar preso nele, pois muitas pessoas ficam presas nessa interação com complexo materno e paterno, ou seja, presos como um filho ou uma filha para sempre. Psicologicamente, você sempre vai estar esperando um pai ou uma mãe te direcionar. E aí você nunca vai ser esse príncipe que você vai lá com o sapatinho atrás da princesa. Porque você nunca vai ter o instrumento. Quem dá o instrumento é papai e mamãe. Quantos de nós não tem em alguns âmbitos da nossa vida essa interação onde se sente tão inseguro que precisa de um aval de alguém ou de algo que é, na verdade, uma replicação de uma criança olhando para cima para papai e mamãe. Pode? Posso? Ou não posso? É a mesma coisa que a gente só replica sem perceber, né? E o chamado aqui é esse: vamos perceber através do conto? Muito bom. Eu tenho 200 coisas para comentar. Vambora! Vai. Vamos lá. A gente fala muito dentro da antroposofia da importância de tornar-se esse indivíduo, esse ser autêntico, né? Mas dentro do grupo, né? Porque você tem que sim saber ser comum, né? Saber trabalhar dentro do coletivo, mas saber também que você é um e esse seu um tem que influenciar o coletivo, assim como o coletivo tem que influenciar o seu um. Que volta de novo, né? Para essas polaridades, né? Esse eu e o outro, esse dentro, fora, acima, abaixo, né? Do hermetismo e isso que você está trazendo, né? Do positivo e negativo que faz parte, e é isso que traz o equilíbrio, faz a gente encontrar o caminho do meio, né, faz a gente achar o que esse tal, né, esse yin e yang juntos estão representando em movimento. Apesar de ser uma figura estática, ele representa algo que está em movimento. Isso, para mim, assim, é muito bonito. Falando nisso, né, encontrar esse caminho do meio, quando você trouxe o lado positivo, me veio bastante a imagem crística, né, e a narrativa crística, porque dentro do conhecimento esotérico, antroposófico, Cristo, ele é esse ser que já era um espírito de luz, mas ele precisava encarnar como uma criança, né, nascer criança, viver essas etapas de desenvolvimento do corpo, né, ser realmente humano por um tempo, até que ele fosse batizado e ao ser batizado ele se abrisse, né, para as vivências espirituais que ele carregava e trazia para a Terra. Então, assim, ele também não foi, né, assim, ele viveu todo esse processo. E o que se não, né, ser criança e passar pelas diferentes etapas de desenvolvimento, dormir um pouco na consciência para que os outros corpos se desenvolvam até que eles estejam prontos para assumir
né, essa consciência. E hoje a neurociência já comprova isso, né, que a gente só está pronto mesmo ali por volta dos 21, 28, dependendo do que você está chamando de desenvolvimento, maturação, né, neurológica, neurofisiológica. Então, é muito interessante pensar, né, que esse olhar antroposófico de desenvolvimento, que a gente vai chamar de etapas em setênios e tal, a gente fala, né, que aos 21 é que tem esse primeiro vislumbre dessa chegada mesmo, e depois lá no 28 é que a coisa, né, e lá no 33, que é a idade crítica, é que tem uma outra parada. Então, assim, tem uma importância esses marcos, né, e se a gente olhar para a nossa biografia, a gente também vai encontrar isso. Então, o que é, então, esse processo, se não deixar um pouquinho a lagarta no casulo, né? Ela tá ali, tá vivendo, mas tem uma coisa que ainda não tá pronta para borboletear, né? Tem uma coisa que precisa ainda ganhar um corpo específico para conseguir borboletear. Achei isso muito legal, achei que fazia todo sentido trazer isso como um comentário, um complemento. E aí você falou da Rainha da Neve, né, que a gente ficou preso lá no conforto. Me lembrei essa semana, passeando na rua, que os ipês amarelos estão florindo. E nós estávamos exatamente, né, há um ano atrás, fazendo a Rainha da Neve, falando sobre isso. Nós comentamos num dos episódios que a gente estava lá na casa da mulher versada em magia, que estavam florindo os ipês. Nós comentamos sobre isso lá e agora estão novamente, tá? A gente está na mesma época, olhando para isso, que a gente está sempre olhando para narrativas, mas então esse tema retorna, né? Essa potência desse cíclico, né? Desse que floresce, né? Disso que vem e que é tão exuberante que não tem como você não vê, que não tem como não acontecer. Ela bate na porta e chama e assim ela chega toda molhada e perdida, né? Desorientada com uma tempestade que está caindo lá fora. Não tem o que fazer, ela vai ter que ser acolhida. Né? A gente vai ter que encarar que chegou a hora, é agora, né? Aqui eu preciso pôr um parêntese. Desafio final aí posto pela rainha. Não vou me alongar, é só um parêntese de imagem, porque a gente gosta muito de trazer outros contos para expandir o conto que a gente tá, ou narrativas míticas, etc. E aqui é a mulher esqueleto, porque essa sua fala é a mulher esqueleto, né? Eu não tenho o que fazer a não ser encarar a alma. Chegou o momento, é inevitável. O que que é a mulher esqueleto se não um conto que está falando sobre isso? A alma se enrola lá, ela é pescada, ela vai vindo atrás em forma de um esqueleto, ou seja, é amedrontador e assustador, sim, no caso daquele conto, mostrando aquele aspecto do encontro da alma que assusta, que avassala, que assombra, porque não é ficar na casa da rainha da primavera tomando chazinho com ela e comendo biscoitinho. Não, é assustador. Então, é um pouco esse paralelo que os contos retomam, né? A junguiana Marie-Louise von Franz, ela estudou, na verdade, dentro dos estudos da psicologia analítica do Jung, quem estudou contos de fada foi ela, na verdade, que estudou e foi uma, Aprofundou. né, mas que ela é uma pós-junguiana, mas ela esteve com ele e aí ela que foi para essa vertente conseguiu aprofundar, porque por mais que ele falasse de tudo, ele não falou de todas as coisas, e muita gente boa que estava orbitando falou de outras coisas que a gente até hoje precisa retomar. E a Von Franz é que fala que todos os contos estão falando sobre todas as coisas, mas eles dão ênfase a alguns aspectos, porque não dá para todos os contos estarem falando exatamente de toda a história da alma humana. Mas a gente consegue encontrar elementos, se a gente for remontando eles, a gente vai encontrar focos e enfoques em aspectos. Eu imagino assim, tem uma história gigantesca e cada conto pega um aspecto. Às vezes ele entra e fica só naquele aspecto, o conto inteiro é só sobre um aspecto, ou o conto já consegue contar uma jornada maior, mas mesmo assim não abarca o todo. E aqui a gente consegue pegar mais um aspecto micro dessa chegada que eu tenho que acolher e dar conta, que lá na Mulher Esqueleto é o todo praticamente. A gente vai estar entrando em contato com essa
questão de me deparar com a alma e ser inevitável. E ela não é só assustadora, né, nesse aspecto esqueleto, ela é também a própria representação da matéria, do materializar, né, desse outro lado que não é o lado espiritual, né, esse lado etérico, né, isso etéreo, né, porque para antroposofia etérica é outra coisa, é isso que é daqui, ó, do terreno, né, do material, que eu vou ter que encarar também, E da que na emoção também, né? Porque ela vem do mar. Total, total. Não, e você falou do mar, eu já estava aqui também na pele de foca, mas não vou entrar, porque senão a gente vai desviar muito. Mas, ó, é, eu me lembrei também, quando a gente estava falando, né, desse encontro, esse príncipe que vai atrás e quer reconhecer a verdadeira, do conto da pequena Matilda. Ele é muito bonitinho, a pequena Matilda é uma pastora, e ela fica vendo o rei inglês passar. E o rei inglês passa e fala: Bom dia, pequena Matilda, como vai? E ela fala: Estou ótima, estou vestida com meus trapos, mas um dia serei a princesa, me casarei com o rei, serei a princesa e você me verá muito mais bonita. Toda vez ele passa e ela fala a mesma coisa. E ele ri e fala: Imagina, pequena Matilda, você nunca vai casar comigo. Ah, mas pequena Matilda. E aí as pretendentes para casar com ele têm que vir ao castelo. Elas precisam fazer uma visita antes do casamento, né? Antes de assumirem que esse é o compromisso. Elas passam pela pequena Matilda e perguntam como está o príncipe, né? E aí a Matilda fala: o príncipe vai bem, mas olha, quando você passar lá pela porta, você vai pisar numa pedra que conta a verdade sobre a pessoa, né? Tipo assim, a pedra vai revelar quem você é, ela avisa. E aí a pessoa passa pela pedra e a pedra diz: Olha, essa não é, não, viu? Essa é falsa, ela só quer, só interesseira, ela não quer de verdade. E aí o príncipe não fica com ela. E aí uma segunda, uma terceira. A terceira já estava sabendo que estava rolando isso, e ninguém conseguia passar. Quando ela passa pela Matilda, ela fala para Matilda: Matilda, vamos fazer o seguinte: vamos trocar de roupa, eu e você vai no meu lugar. E depois que você voltar, a gente conversa. E vou te pagar por esse serviço. A Matilda fala: Claro, né? Aí ela vai, passa pela pedra, a pedra aprova ela. E aí o príncipe, ele coloca um enfeite no cabelo dela para reconhecê-la. E ela vai embora. Elas destrocam de roupa, a princesa vai embora achando que se deu bem. E aí tem uma situação em que o príncipe a reconhece pelo enfeite que ele deixou no cabelo dela. Ele a reconhece e aí aceita a pequena pastora como sua princesa e futura rainha. É bem bonitinho, assim, mas é isso de reconhecer esse verdadeiro, né? De ter essa prova também. Isso é muito comum, eu acho. Também me lembrei das Três Penas, né? Que eles vão falar com a sapa ancestral, enfim, em vários contos que trazem esse mote. Mas eu acho que a gente passa para a Ervilha agora, esse sono, né? Que ela vai dormir. Eu tô aqui saindo da câmera porque tem uma gatinha invadindo aqui a minha ervilhinha aqui e ela apronta. É, Acho bem legal a gente só ressaltar nesses contos sempre, porque se a gente está dizendo que os contos trazem uma verdade sobre a nossa própria alma, então qual é o aprendizado, qual é a sabedoria que está trazendo nesses contos que dizem que para o masculino, né, encontrar esse feminino, ou seja, para esse espírito se encontrar com essa alma e fazer esse encontro, ele precisa reconhecer algo dele Aham, lá. Não dá para ele simplesmente encontrar. Tem algo que boa. é dele, algo que ele leva, algo que também pertence a ele de alguma forma, que vai ajudá-lo a reconhecer. Todos esses têm algum lugar nesse sentido. Eu acho que a história é essa, né? Então a gente se pergunta, né? Mas como é que eu descubro, então, o que realmente ressoa, né? Se eu sou uma pessoa que tenho muitas opções ou eu estou achando que não tem opção nenhuma. É, Você vai saber quando você se deparar, porque vai ter alguma coisinha que vai, como dizem em inglês, ring a bell, né? Vai tocar o sino, vai fazer plim. E aí você, opa,
aqui tem alguma coisa a mais que me toca. É aí que faz sentido para mim, e aí sim tem a minha alma. E não é um lugar tão fácil, porque às vezes nos toca de maneira através de emoções negativas também. Eu posso ser tocado pela, por esse encontro com a minha alma através de emoções e experiências negativas também. Por isso é Incômodos. incômodos como a ervilha. Por isso que é importante um processo terapêutico, psicoterapêutico, contoterapêutico, arte terapêutico. Porque o terapeuta vai te acompanhar nesse processo e vai te ajudar a reconhecer e a dar conta, né? A gente, enquanto psicoterapeuta, analista, a gente não vai fazer por você ou te dar uma chave, não é coaching dando chave de sucesso. É um facilitador, alguém que está do seu lado ao longo de um pedacinho da sua jornada de alma, te mostrando possibilidades de caminhos e te segurando um pouquinho a mão em momentos difíceis onde a gente não conseguiria avançar sozinho. Para elaborar, né? Eu acho que a gente usa bastante essa palavra para ajudar a elaborar as nossas questões internas, né? E mas qual questão interna? Eu tenho tantas, né? Isso é muito comum. Ela vem, isso é o legal de trabalhar com simbólico, né? A que precisa ser tratada naquele momento, ela vai bater na sua porta em meio à tempestade e ela vai te dizer: estou aqui, sou eu. Você queria a outra princesa, mas sou eu. É lindo demais. E isso é puxando a sardinha para a nossa abordagem conto-terapêutica e arte terapêutica. O símbolo do conto vai ficar ressoando em você quando a gente traz. Então a gente traz conto por quê? Para ver qual dos símbolos do conto, da jornada, da história, o personagem, a frase pega você. É igual a mulher esqueleto. Eu jogo a vara de pescar e eu pesco. E é o que a gente faz. Quando a gente está contando o conto, trazendo a história, a narrativa, a gente está jogando uma vara de pescar, a linha. Alguma pode ser que se enrosque em você, na sua alma. E aí puxa para a superfície. A mesma coisa acontece com a arte terapia. Na hora que você desenha, expressa, escreve, fala, canta, dança, porque a arte terapia utiliza todas as linguagens da arte, você está pescando algo da alma e vai ficar ressoando em você e vai aparecer na sua cara, né? Vai bater na sua porta e você não vai conseguir escapar. E pode ser que você pesque um peixão e vai ter que lidar com ele, pode ser que você pesque a mulher esqueleto e também tenha que lidar com ela. Muito bom, muito bom. Bom, chegamos, estamos aqui, pescamos, né? Aceitamos que é essa. Agora ela vai passar pelo desafio. E o desafio tem essas camadas de conforto, né? Esses lençóis que não são quaisquer, né? Esses acolchoados, né? Então ela foi colocada nesse lugar com 20 colchões e 20 edredons, né? Não é um pato qualquer, tá? Eu até fui pesquisar o nome aqui, ele chama Eider. É um pato marinho, grande, sabe? Encontrado em regiões do Ártico, né? Então, assim, não é um pato qualquer também. Então, assim, todo esse conforto material, terreno que te distrai, né? E se você é pego por ele, né? Como na história do Manauê, se você se deixa levar pelo cheirinho de noz moscada, que você tanto ama, né? Você não vai chegar onde quer chegar. Então, se ela dormisse confortavelmente, se ela se entregasse, né, a esse conforto, ela não perceberia que havia um incômodo. Ela só percebe que há um incômodo porque algo nela está desperta para perceber aquilo, algo nela está atenta, algo dela não adormece nesse conforto, né, material que está sendo colocado ali. Ah, isso é muito lindo, né? Na psicologia analítica, a gente vai dizer que o inconsciente, ele nunca dorme, né?
E por isso que quando o corpo, a mente consciente dorme, quem desperta é a alma. Nesse lugar, a alma é esse mundo inconsciente. Então, o que tem que estar desperto naquele momento para identificar a ervilha? A minha alma, o meu inconsciente. E só a princesa que é verdadeira vai ter essa capacidade, porque ela está vindo com alma, ela não está vindo simplesmente com os confortos das ilusões e das distrações, aí entrando do Manauê, esse lugar. É, e, e ela estar nesse lugar diante de todas as distrações e ela ainda conseguir, existe uma versão, que é a versão que eu retomo aqui da minha infância, que foi a que eu assisti nos Contos de Fada, no Teatro dos Contos de Fada. Falo tanto desse programa, quem não conhece, vá buscar no YouTube, pois vale a pena, pois é um pequeno episódio de cada conto, só que tem um lugar meio assombroso, meio misterioso, meio Onírico, né? onírico e de teatro, que falta tanto, na minha opinião, hoje em dia, porque a gente vai perdendo cada vez mais ah, o respaldo da realidade, né? Tudo é feito pelo digital, tudo é feito em pós-produção, o ator não está nem lá falando ou interagindo com aquilo na realidade, e a gente percebe isso, que está perdendo alma, né? Quando eu estou no teatro interagindo com um elemento cênico, mas é real, tá lá de verdade, é bem diferente de eu estou interagindo com nada e depois me coloca aquilo lá em pós-produção. Não é igual. É, na minha humilde opinião, né? Eu vim desse lugar, né? A nossa nós viemos de um lugar do analógico, né? Nossa geração que foi se tornando digital. Então dá para a gente ter bem claro, porque nós vivenciamos esses dois lugares. Aí vocês já imaginem a nossa idade por aí, né? Nós viemos desse lugar da transição. E aí eu estou trazendo tudo isso porque a Ana falou, tem que ter algo desperto. Então, em várias narrativas de contos de fada, quem está nesse lugar que representa o elemento da intuição são os animaizinhos, por exemplo, são as criaturas mágicas. E nesse do Teatro dos Contos de Fadas, se eu não me engano, que a memória também nos engana um pouco, existem animaizinhos ou serzinhos mágicos que contam para ela que tem a ervilha. Ela não descobre Hum, sozinha, ela realmente não descobriria sozinha. Então aí tem essa representação clara de que tem um elemento em nós que é esse elemento extra que a gente tem que ficar atento ao detalhe para conseguir captar. A gente falou isso no nosso podcast João e Maria, que futuramente vai ser publicado também, depois desse, que é o animalzinho no conto de fada, é essa nossa intuição, que é uma vozinha que a gente não ouve, não presta atenção com facilidade. A gente precisa estar atento para conseguir prestar atenção. Só que se a gente de fato se conectar e prestar atenção, a gente consegue ter insights de caminhos e direcionamentos importantes para a nossa vida. Quem de nós aqui ouvindo o que eu estou falando, o que a Ana está falando, não se conecta com isso? Quantas vezes a gente não foi salvo, ou teve um insight, ou teve um momento na vida onde foi a nossa intuição que guiou? E outros momentos singelos, simples da nossa vida, que é a nossa intuição falando. E outros que a gente está tão desconectado que a gente se arrepende depois do que a gente não conseguiu fazer. Bom, então eu não vou poder deixar de falar da pele de foca, porque a pele de foca é exatamente sobre isso, né? Esse masculino e feminino que estão desconectados, né, da sua essência, e tem um terceiro filho, e é o filho que ouve a voz, né? A criança, a pureza, né, da alma, desse espírito, né, que está mais conectado com o mundo espiritual, né? A criança pura que ouve o chamado da grande foca, e ela chama e ele vai chamando e ele começa a seguir, né, o chamado, e ele encontra a pele da mãe e permite que a mãe retorne, né? Então, assim, não tem como não trazer esse conto aqui agora, né? Eu segurei antes, mas aqui não tem como. E aí, o que faz todo sentido aqui para mim é que
Para ela perceber a ervilha, ela tem que ter algo de um tato espiritual, ela tem que estar conectada com algo que não é só da alma, a alma tem um âmbito, ela tem que estar conectada com esse algo espiritual para sacar. E ela tendo esse algo espiritual, seja representado pelos animais nessa versão, né, do Teatro dos Contos de Fadas, seja aqui não colocado, né, ou enfim, essa voz, né, que chama o Oruque na pele de foca, é, ela tem algo do espiritual nela, que é o que você tinha falado, né, que representa lá na Matilda o enfeitinho, a coisinha no cabelo que ele deixa, né? Então tem algo do espiritual que tá nela para ela conseguir sacar, né? Então, que é essa conexão outra. Isso é maravilhoso, isso é o próprio encantamento. Como num conto tão pequeno, tão singelo, né? A gente Tem uma consegue encontrar potência, né? Ele se tantas abre, né, coisas. gente? Olha, nós amamos imagens metafóricas, né? Imagine aquela flor que vai se abrindo em toda a sua, todo o seu esplendor. É isso, né? É um Ah, que botãozinho. lindo! Você falou da flor, mas quando você fez assim, ela se abre, eu vi o ovo cósmico. E É. aí lembrei da história sem fim, claro. É, a História Sem Fim, pessoal que nos acompanha ou que está chegando aqui só por esse conto, é uma outra linha, uma outra série de podcast que a gente faz capítulo a capítulo do livro. Quem gosta dessa nostalgia e de histórias que mexem com a gente, não só os contos de fada ancestrais, mas histórias que mexem com a que vem da nossa infância, que mexem com a nossa imaginação e que carregam o mesmo potencial, nós temos outras séries lá para vocês explorarem. Sim, muito bom. Olha, foi maravilhoso ter esse papo. A gente está usando esse podcast também, ele vai estar disponível de qualquer forma, mas ele também vai ser complemento ao nosso processo conto arte terapêutico, que começa agora, independente de onde você está escutando, né? Está começando em agosto e vai até dezembro de 2026. Esse processo conto arte terapêutico fará o ciclo das princesas as mais clássicas, né, as mais conhecidas, mais divulgadas, e a gente vai abri-lo com um encontro inaugural gratuito, então se você ainda está aí a tempo vai lá assistir, ou então pede a gravação para a gente, ela vai estar disponível desse encontro aberto, gratuito, para você sentir, vivenciar mesmo como que é que a gente conduz esse processo e entender se faz sentido para você, se você quer participar do ciclo completo, que é, assim, incrível, maravilhoso, transformador, e tem sempre esses podcasts nossos com essas amplificações simbólicas que a gente faz para complementar o conteúdo do que a gente entrega lá ao vivo. Então, se você se interessou, o link para inscrição no processo vai ficar fixado no comentário, no primeiro comentário aqui do nosso vídeo no YouTube. E mesmo que você chegue nesse vídeo depois do processo já iniciado, que é agora em agosto de 2026, lá também tem o link de formulário de interesse, onde outros processos virão a acontecer, acontecerão também, ou estão acontecendo e dá para entrar. E aí você vai ter esse formulário também para ver quais outros processos que nós temos, e talvez dê para você entrar nesse da princesa em um outro momento, porque nós vamos Uhum. fechar ciclos dele, né? Quando o conto se encerra, nós abrimos de novo para pessoas entrarem no próximo conto. Então, daqui até novembro, dezembro, vocês podem talvez ainda entrar e experimentar o processo em algum conto. E aí, futuramente, ano que vem, você retoma e pega o conto que perdeu. E as gravações ficam disponíveis também, né? Então, sempre possível para quem gosta também de fazer mais quietinho, às vezes, né? Não quer interagir muito, mas quer participar também é possível. É isso por hoje. Então tá bom. Entre no nosso grupo informativo do Instituto, lá tem os links já imediatamente, você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos e serviços. Então, também, se você chegou Instagram. aqui direto pelo YouTube, você consegue acessar esses links que estão fixados na nossa descrição do vídeo para o Instagram, para o nosso grupo informativo. E para participar do ciclo das princesas, você vai entrar num grupo especial, onde nós enviamos o link do Meet.
porque acontece ao vivo, online com a gente, né? É um grupo intimista, onde a gente de fato trabalha com vocês, forma-se uma egrégora especial lá. Então, é muito especial e nós estamos preparando com muito cuidado. Então, se você tem vontade, ainda dá tempo, seja lá em que momento você está chegando nesse vídeo. Tem sempre também os materiais de apoio que a gente disponibiliza, né? As perguntas guiadas também, que vão orientando e vão conduzindo, vão trazendo essa formação de grupo e essas trocas. E ó, vou dar um spoiler aqui só para quem está na câmera vendo, que eu tenho estudado aqui para a gente entrar aí no ciclo das princesas e também ter mais podcasts. Para quem acompanha o podcast, os próximos podcasts das princesas também estarão em breve disponíveis. Então é isso, muito obrigado para quem chegou Obrigada. até aqui. Valeu, Ana, até o próximo. Até, tchau.